Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou a doutora Vanessa Guimarães, cardiologista pediátrica. É com muita felicidade que eu estou lançando meu segundo livro. Ele se chama Eu, Cardiopata. É um livro que contém ilustrações e atividades infantis para as crianças cardiopatas colorirem e desenvolverem durante a internação hospitalar ou mesmo em casa, mas com um livro todinho para elas. Nesse meu sonho que está se realizando em ajudar a gerar inclusão e empoderamento do paciente cardiopata, para comemorar, eu estou lançando esse emocionante podcast. Esse podcast poderia se chamar Haja Coração, porque ele promete muitos momentos de emoção. Atualmente, eu tenho uma turma de acadêmicos de medicina, os pupilos da doutora Vanessa. Esses meus queridos me acompanham e estamos juntos vivenciando todo o universo da cardiopatia congênita, da cardiologia pediátrica, gerando muito conteúdo informativo, mas principalmente com empatia e compaixão. Então, especialmente neste episódio, teremos a participação de 3 portadores de cardiopatias congênitas, falando sobre as suas experiências com as cardiopatias. Inclusive, 2 deles são minhas pupilas. Então, preparem-se e vamos nessa! Pessoal, meu nome é Mabelle, eu faço faculdade de Medicina na Universidade Governador Zanon Coelho, em Ubá. Oi, gente, aqui é a Isabela Ranada. Eu faço Medicina na Faculdade das Américas, em São Paulo. Oi, pessoal, meu nome é Natasha Souza e eu faço Medicina na Faculdade de Saúde e Ecologia Humana, que fica em Vespasiano, Minas Gerais. Oi, pessoal, meu nome é Vivian Tenório, eu faço faculdade no Centro Universitário Tiradentes, que fica em Alagoas. Olá, pessoal, meu nome é Beatriz Crinite e eu faço Medicina na Universidade de São Francisco, em Bragança Paulista, São Paulo. Olá a todos, aqui é o Rafael Antunes Moraes, eu sou da Universidade de São Francisco. Oi, gente, aqui é a Luísa Maia e eu nasci com anomalia de Ebstein e drenagem anômala das veias pulmonares. Opa, e aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo e eu nasci com transposição das grandes artérias. Olá, meu nome é Emanuele Camolese e eu tenho tetralogia de Fallot. Bom, pessoal, queria saber de vocês quais cardiopatias cada um de vocês tem e quais cirurgias vocês fizeram aí para corrigir a cardiopatia. Bom, eu nasci com anomalia de Ebstein e CA, né? Primeiro foram diagnosticadas essas. E aí, em 2015, eu operei. E aí, quando eu estava fazendo o mapeamento, né, da cirurgia com os exames, descobriram que eu tinha também drenagem anômala parcial das veias pulmonares. Bom, no meu caso, eu nasci com a transposição das grandes artérias, né, que a aorta é trocada com a pulmonar. Então, além disso, eu nasci também com coarctação da aorta, que é um estreitamento na aorta, e CIV, que é uma comunicação interventricular, né? Assim que eu nasci, como essa cardiopatia ela é séria, então logo que eu nasci eu já tive que operar com poucos meses de idade, com 1 mês eu acho no máximo. Então eu fiz a cirurgia de Atene e corrigi a coarctação da aorta também, e após isso eu vivi um grande tempo sem nenhum problema. Até que em 2015 eu tive uma dilatação da raiz da aorta, acabei sofrendo com uma insuficiência da válvula aórtica, fiz uma cirurgia de troca de válvula para uma válvula metálica, e nessa mesma cirurgia aconteceu um imprevisto que eu acabei bloqueando os meus feixes cardíacos e acabei tendo um bloqueio atrioventricular total, que culminou no implante de marca-passo. Então, gente, comigo foi um pouco diferente, porque eu também nasci com atresia de esôfago e fístula traqueosofágica, e passei pela correção logo que eu nasci. Então,
por tudo que eu passei na vida, isso acabou dando uma desviada do diagnóstico da tetralogia de Fallot. Por isso, eu corrigi tardiamente, só aos 20 anos, em 2018. Então, pessoal, devido a essas tantas patologias que vocês têm, vocês hoje ou em algum momento já tiveram alguma limitação, ou física, ou qualquer tipo de limitação no dia a dia? Então, o fato de eu ser cardiopata nunca me impediu de fazer nada que eu me propusesse a fazer. Eu sempre gostei de fazer atividade física, sempre fui uma criança muito ativa, e a cardiopatia foi só mais um detalhe na minha vida, mais uma parte da minha história. Hoje em dia, depois que eu operei, eu não tenho limitação nenhuma. Eu posso fazer qualquer tipo de atividade física. Só que antes de operar, eu não podia fazer atividade física de muito esforço. Então, CrossFit, por exemplo, eu não poderia fazer. Hoje em dia eu já posso, lógico, no meu limite, né? Mas eu já consigo, eu tenho uma resistência muito maior do que eu tinha antes. Bom, no meu caso, após a primeira cirurgia, né, da cardiopatia de transposição, eu praticamente podia fazer qualquer coisa, qualquer tipo de exercício. Eu só não podia fazer, o que o médico recomendava é não ser um atleta de alto rendimento, porque isso daí era impossível. Mas tirando isso, eu podia fazer qualquer coisa, qualquer atividade física, mas sem puxar muito. Acontece que depois da cirurgia de troca de válvula, por ser uma válvula metálica e eu tenho que tomar anticoagulante por causa disso, para evitar a formação de trombo, então eu fico mais suscetível a impactos para formar hemorragia, hematoma, equimose. Então eu preciso agora, né, atualmente depois da cirurgia de 2015, eu tenho que maneirar mais em esportes de contato físico, como basquete, futebol americano, hockey, esses esportes que tem mais contato físico, que eu posso ter algum tipo de hemorragia ou algum tipo de complicação, mais por causa do anticoagulante. Como é a visão de vocês frente às dificuldades às quais vocês passaram? Bem, quando eu operei, eu era bem pequeno, então eu não fazia nem ideia do que estava acontecendo, e tanto é que eu nem lembro de nada. E foi isso até 2015, né? Que quando eu fiz a outra cirurgia, por conta de complicação tardia da primeira cirurgia, né? Da minha cardiopatia. Então, assim, eu hoje, vendo por tudo que eu passei, eu vejo que não foi uma tarefa fácil e que era bem complicado. Porém, isso foi comigo, pelo menos, foi tratado com muita naturalidade desde criança. Então, sempre me explicaram sobre o que eu tinha, sempre me apoiaram, nunca colocaram medo em mim, sempre falavam que estava tudo bem, tá tranquilo, isso aí é normal, só precisa corrigir e tomar cuidado. Então, pra mim, foi bem tranquilo até hoje, porque pra mim já é naturalizado isso. Então, eu não sinto que foi uma dificuldade passar por isso, sabe? Mas vendo o tamanho do problema, eu sei que é difícil, mas isso não me afeta muito hoje em dia. Eu concordo com ele também. Pra mim não é uma dificuldade. Eu não vejo como uma dificuldade também por ter sido tratado com uma naturalidade muito grande, né? Então, comigo não foi muito diferente do que aconteceu com vocês. Eu nunca me senti diferente por ter tido determinados problemas ou por não brincar de certas coisas, porque eu sempre buscava outra alternativa e ninguém nunca me colocou na posição de vítima. Por eu ter sido diagnosticada tardiamente também, então não foi algo que eu carreguei pela minha vida inteira. Eu tinha limitações, mas relacionadas a outras patologias. A cardiopatia nunca me trouxe coisas ruins, lembranças ruins. Pelo contrário, foi assim, me trouxe, na verdade, muitas coisas boas. Eu sou muito grata a tudo que aconteceu na minha vida. Eu fiquei muito feliz que vocês falaram que não tiveram, então, tantas limitações, souberam lidar muito bem
com a cardiopatia e mesmo então, vocês conseguindo lidar, nunca houve nenhum tipo de bullying quando vocês eram menores, atualmente? Como que as outras pessoas lidavam ao saber que vocês têm cardiopatia? Olha, Bia, é exatamente isso que você falou. Só ficavam assim, nossa, você tem cardiopatia? Quando descobriam. Porque até então eu era uma pessoa normal, né? Eu sou uma pessoa normal. E aí só ficavam indignados, tipo, nossa, você faz tudo isso e você tem cardiopatia? Assim, diretamente em relação à cardiopatia, foram poucos episódios, não de bullying propriamente dito, mas de olhares tortos para cicatriz ou de comentários do tipo, nossa, você vai ter endocardite infecciosa e vai morrer, né? Ou pelo fato também de eu ser menor do que as meninas da minha idade, mas nada que fosse assim um bullying pesado, e isso nunca me afetou psicologicamente de forma significativa. Eu sempre ignorei esses comentários. Exatamente. Comigo foi mais ou menos assim também. É um choque no começo quando a pessoa descobre, né? Porque até então, pelo menos eu tipo assim, uma pessoa normal, sabe? Então quando a pessoa descobre, ela fala, nossa, você tem uma cardiopatia. E como é que é, tal. Aí depois desse momento primeiro que a pessoa descobre e tal, você explica, tranquilo. E tipo assim, durante a infância eu nunca sofri nenhum tipo de bullying, até porque o pessoal que eu estudei numa escola que eu fiquei nela desde o começo, né? Então o pessoal já me conhecia, então não tinha essa de praticar algum tipo de bullying, nem nada. Era só mais a curiosidade deles em perguntar como é que era e tal. Mas eu levava na boa. Ai, que legal. E você puxou agora esse gancho de escola. E eu queria perguntar para vocês, gente, porque vocês fazem medicina, né? Todos os 3 que estão sendo entrevistados hoje. E eu queria saber de vocês se pelo fato de vocês terem uma cardiopatia, vocês se interessaram mais ainda em fazer medicina. Como que é para vocês lidar com isso, do conhecimento, se vocês vão atrás do que vocês tiveram, como que é isso? Olha, com certeza isso tem muito a ver por eu escolher medicina, viu? Eu sempre quis desde pequena, e aí fui mudando, né? Eu fui crescendo, fui vendo que não era tão fácil assim, mas aí depois que eu fiz a cirurgia, eu tava no 3º ano do ensino médio, que aí eu tive a certeza que eu queria fazer medicina. E eu procuro, sim, saber sobre as minhas doenças. E você, Gustavo? Bom, no meu caso, faço das suas palavras as minhas. Eu acho muito interessante essa parte, né, que eu e você desenvolveu, que tipo assim, é um negócio muito curioso, porque quando você passa por ele, você, sei lá, eu pelo menos eu quis muito saber o que era, conhecer como é que era. Então, tipo, fazer medicina foi aliás, ter a cardiopatia foi algo que me impulsionou a fazer a medicina, porque eu tinha muita curiosidade de saber como é. E hoje já, tipo, na medicina, eu gosto muito da área de cardiologia e também, tipo, eu pesquiso, eu estudo bastante sobre a minha doença, né, que eu tinha. Ah, legal. E você, Manu? Eu acho que influenciou bastante, porque se eu não fizesse medicina, provavelmente eu faria veterinária, né? Não que mudasse muita coisa, mas o fato de eu ter ficado muito internada, de eu ter convivido em hospital e conhecido pediatras bacanas, isso me ajudou bastante a escolher. Eu sempre falei que eu queria. A minha mãe é enfermeira também, então eu sempre adorava ver os livros dela e ficar folheando livros de embriologia um tempão. Tem muito a ver, assim, a minha história teve grande peso na minha escolha profissional. Bom, pessoal, então depois desses depoimentos que tivemos aí da Luísa, do Gustavo e da Emanuele, eu gostaria de saber de vocês em relação à prática de atividades físicas. Eu queria saber se vocês tiveram alguma limitação durante a vida de vocês nesse processo aí de tratamento em relação a praticar exercícios e como que foi tudo isso. Eu comecei a fazer atividade física muito pequena, com 3 anos de idade, só que eu fazia natação. E aí, assim, como eu comecei com as pneumonias também, concomitantemente, eu acabei deixando de lado 2 anos depois.
mas eu nunca fui, assim, uma criança de gostar de correr, por exemplo. Pega-pega, esconde-esconde, nunca gostei. Eu sempre preferi brincar na piscina, sempre preferi brincar sentada ou andar de bicicleta, de patins, na minha velocidade. Porque eu nunca conseguia acompanhar direito as crianças mesmo, eu ficava bem cansada. E atualmente eu não faço aeróbico, eu faço mais academia, peso mesmo, e eu também não fico carregando muito peso, eu sei que eu vou cansar rápido, então eu vou no meu ritmo, no meu limite. Eu não fico me forçando. Hoje em dia, eu corro bastante, eu tento correr dia sim, dia não. E eu corro 6 quilômetros, mais ou menos. E eu acho bastante isso, né? E eu tomo medicação também pra continuar, né? Eu fiz uma plástica no coração. Então, pro meu coração não ter tanto esforço, eu tenho que tomar esse remédio pro resto da vida. Mas só isso, de resto, uma vida normal, com qualquer pessoa. Tento me alimentar bem, fazer atividade física regular. E é isso. Então, no meu caso, eu não corro 6 quilômetros que nem você, né? Mas eu costumo fazer caminhada e caminhada leve, né? Tipo 30 minutos, porque eu também não gosto muito, mas eu prefiro mesmo ir na academia, né? Eu faço umas 3 vezes por semana e cuidados que eu tenho que tomar realmente teoricamente, fazer exercício físico, né? Para manter o coração saudável e tomar o anticoagulante todo dia também pro resto da minha vida. Então, é um negócio que vai ficando medular, assim, né? Conforme vai passando o tempo, então você não esquece. Mas, tipo assim, tem o risco de esquecer, mas é o único cuidado que eu tenho que ter no meu dia a dia. Bem, pessoal, eu tenho, assim, muitas perguntas a fazer para vocês. É realmente uma ótima oportunidade aqui de discutir o tema, porque eu tento sempre pensar aí no empoderamento mesmo, né? É um tema novo, né? O empoderamento, mas pensar no empoderamento do paciente com cardiopatia. Eu vivo muito a aflição das mães em achar que a criança, o seu filho, não vai ter, né, uma qualidade de vida boa, ou também muitas que minimizam e dizem: ah, doutora, mas aí vida normal, né? Assim, você fala que vai fazer várias cirurgias ou uma cirurgia muito extensa e elas dizem, tá, tudo bem, mas aí vida normal. Então, eu vivo os dois extremos, né, com as famílias. E eu queria saber de vocês, se a Manu aí puder começar, como que vocês acham, que conselho vocês dão aí, conselho se fosse bom ninguém dava, né, a gente sabe disso, mas se vocês puderem dar um conselho, ai, mães, não falem tal coisa, porque vocês não é assim que a gente sente. A minha sensação é que vocês nascerem com a cardiopatia é muito mais fácil a aceitação para vocês do que nós que não temos cardiopatias, ficarmos encarando isso. Então, eu acho que a gente que tem uma relação de achar que a cardiopatia limita, que a cardiopatia é algo muito grave para se lidar. E vocês não, é o normal de vocês. Então, eu queria entender aí de vocês, fala pra gente aí, Manu, Gustavo, depois Luísa, pra gente entender se é assim que vocês pensam, como minha cabecinha pensa, ou não. Tô muito interessada nessa resposta. Acho que o mais importante é não colocar eles como vítima da situação, porque ninguém é vítima. Ai, meu filho, coitadinho de você é pequenininho, você é fraco, usainho demais, diminutivo. Não é isso. Claro que você tem que bater a real. A gente tem determinadas limitações. Nem tudo a gente vai poder fazer na velocidade dos outros. É sempre no nosso tempo. Mas isso não é impeditivo de forma nenhuma. Assim, você estimular a sua criança, estimular o seu filho é muito mais importante do que competir, do que falar, olha, ele consegue, por que você não consegue? Ou falar, ai, tadinho, ele não consegue, ele é fraco. Não é assim, entendeu? Eu acho que a gente tem que, os pais principalmente, têm que conhecer bem os filhos que eles têm, para
para estimular os pontos positivos, para ser parceiros dos filhos. Porque não é só ficar só mimando a criança ou colocar ela como um bibelô, que ela nunca vai poder fazer nada. Ela vai poder fazer, mas no tempo dela. E saber esse tempo é muito importante para todo mundo. Eu não sofri com isso, mas eu acredito que existem algumas mães que elas podem tratar o filho de uma maneira que não condiz com a realidade dele. No caso, aquelas mães que acham que não deixam os filhos fazer nada, que não deixam o filho ir para a escola, brincar normal, não deixa o filho brincar com os amigos, não deixa ele fazer esporte. Assim, lógico, se for liberado, né, o esporte para a cardiopatia dele. Mas, então, tem esse tipo de mãe, eu acho que elas não deveriam fazer isso com o filho, não deveriam podar o filho delas desde criança, porque se fica limitando muito, daí depois quando cresce a pessoa pode desenvolver alguns problemas mais da ordem psicológica mesmo, né? Eu acredito nisso. Nossa, eu super concordo com o Gustavo. Eu acho muito isso, que tem que tratar com naturalidade mesmo, né? E é o que a doutora Van também falou, a gente nasceu com isso, então pra gente isso, é a nossa vida, né? Então é natural, tem que ser natural, porque é a nossa vida. Eu convivo há 11 anos, né, dentro de uma UTI cirúrgica, e eu todos os dias da minha vida escuto a frase: não sei como você consegue cuidar de crianças, de bebês com cardiopatia congênita. E para mim é muito tranquilo, né, tranquila essa relação com os pacientes cardiopatas. Na verdade, eu tenho o seguinte pensamento. Eu, às vezes, quantos de nós, né, a gente não começa o dia com um monte de coisas para resolver, e eu chego lá na UTI, eu vejo meus pequeninos entubados, com o peitinho fechado, né, com a cirurgia, com muita medicação para o coração, e eu costumo pensar, eles nem sabem o que vem pela frente, os boletos que vêm para pagar, as demissões, os problemas de relacionamento, as pandemias, enfim, ninguém sabe o que vem pela frente ali, eles estão lutando para viver a vida que a gente tanto reclama. Isso é uma frase que eu carrego comigo, assim, e os cardiopatas me trazem muita força de vida. Eu tenho uma sensação de que cuidar de quem nasceu com alguma alteração no coração, enfim, eu costumo não falar realmente muito o termo normal e anormal, eu evito, porque é o normal de vocês, né? O coração de vocês é o normal para vocês. Então, eu tenho essa sensação que cuidar do coração que nasceu com alguma variação anatômica, ele permite, o que eu consigo fazer é só melhorar a vida de vocês, a qualidade de vida dos pacientes. E eu sofro, na verdade, com pacientes adultos, porque a gente passa uma vida inteira pensando que vai um dia ser feliz, que um dia vai descansar, um dia vai ter dinheiro, um dia vai passear com a família e vai ter a vida plena. E de repente vem uma doença adquirida e acaba com tudo aquilo, e a gente não viveu plenamente, e eu sofro muito. Eu vejo familiares nos leitos, eu me enxergo nos leitos quando eu vejo pacientes adultos que tiveram algum agravo assim. Também eu queria muito a opinião de vocês, se é um pensamento que vocês compartilham, esse de que a vida é boa demais, que a vida é para ser vivida, e que para, né, um pouco de a gente também, eu tento sempre desmistificar a questão da cardiopatia, por isso os meus livros aí, o Pais de Cardiopata, Eu Cardiopata, desmistificar que o nome seja um marco, né, brutal na vida. Eu não enxergo assim, vocês me dão muita força de vida, é o contrário, eu aprendo com vocês. Queria a opinião aí de vocês, meninos. Nossa, doutora Van, eu concordo, assim, totalmente com você. No meu caso, eu precisei operar, né?
um pouco mais tarde, né? Eu tinha 17 anos, então com 17 anos, o que que você pensa? Nossa, será que eu tô bonita? Será que fulano vai olhar pra mim? Sei lá, a escola fica, sabe, uma coisinha assim, muitas rixinhas, umas coisas tão bestas, que aí depois que você passa pela cirurgia, você passa de uma situação vida e morte. Ai, eu até me emociono. Porque é exatamente isso, Feraban. Quando você passa por isso, você realmente dá valor para o que interessa, né? Que a gente tá aqui e um dia de cada vez. Ai, que coisa linda, Lu. Eu acho que eu tô emocionada do mesmo jeito. É realmente, assim, muito marcante a convivência com os cardiopatas e o quanto eu aprendo com vocês, assim. A gente muitas vezes fica reclamando de tanta bobeira na vida e é tão além, né? Tanta coisa aí que a gente fica reclamando de coisas do dia a dia, de levando... Eu sei que os cardiopatas também reclamam, claro, mas o que eu quero dizer é isso, que parece que o valor que vocês vão dando a tudo é muito diferente. Eu tenho pacientes que tomam um remédio atrás do outro, eu já vi paciente transplantado tomando 13 medicações, assim, uma atrás da outra, e sem uma careta. E a gente, para tomar uma dipirona, faz cara feia. Então, eu realmente tenho um apreço muito grande. Estou muito feliz aí com o nosso podcast. Ai, com certeza, porque assim, não que a gente não tenha os nossos momentos de tristeza e tudo mais, de dúvida, né? Mas eu nunca fui assim, ai meu Deus, por que aconteceu comigo? Ai, por que eu tenho que ter tanta pneumonia? Por que eu tenho que passar por cirurgia? Por que os meus amigos podem brincar numa festa com 2, 3 mil balões? Eu não posso porque eu tenho alergia, porque eu fiquei na UTI. Eu nunca pensei isso. Pelo contrário, eu acho que tudo que vem de ruim é para melhorar, né? E a gente tem que aproveitar a vida, independente da forma com a qual ela vem, com a qual Deus nos dá. E eu nunca me senti menos que ninguém, nunca me senti, digamos, menos querida ou prejudicada de certa forma por tudo que eu passei. Isso só me tornou mais forte. Eu não tenho por que ficar me vitimizando ou ficar falando assim, eu sou coitadinha. Eu não sou coitadinha. Pelo contrário, eu já passei por tanta coisa. Bom, eu também acho que concordo com vocês duas. Porque, assim, tem isso, né, de você passou por um negócio muito absurdo que, assim, pouca gente passa. E, tipo assim, você, antes da segunda cirurgia também minha, eu tava que nem a Luísa, tipo assim, porra, como é que vai ficar? Tipo, será que vai ficar muito feio? Como é que vai ser depois? Será que vai ter complicação? Será que não vai ter? Não sei o quê. Ficar se portando com coisas assim, meio banais mesmo. Aí depois que você passa, realmente você vê que existem coisas que são muito mais... Aliás, existem coisas que são muito grandiosas, né? E tem coisas que são muito pequenas pra gente. Tipo, coisas... rixas mesmo, assim, rixas, problemas pequenos, assim, comparado ao que a gente já passou, sabe, não importa muito. Mas eu também gostaria de ressaltar que, não sei, eu, no meu caso, por ter uma vida normal relativamente, tem vezes que eu acabo até, tipo, esquecendo que eu tenho o problema, né, e acabo entrando de novo nesse ciclo aí de me importar com coisa pouca, sabe? Tanto é que, tipo, tem que acontecer fenômenos como esse aí, de você me relembrar, sabe, pelo que eu já passei, pra eu poder dar valor de novo, porque se deixar assim, eu acabo me perdendo na normalidade da vida. Gustavo, eu acho que é isso. Como eu sou uma médica que trabalha diariamente, né, com cardiopatas, então essa lembrança é simultânea, o tempo inteiro na minha vida. Da valorização da vida, da valorização, da subvalorização de coisas poucas. Eu tento realmente não
não me importar tanto. É do ser humano, mas eu tento, exatamente por aprender isso. Mas eu imagino que para vocês é tão o normal que passa. Daí a pouco você está envolvido mesmo no dia a dia, mas é sempre bom, né? Eu chamo, uma outra coisa aqui que eu vou puxar aqui de pergunta, eu chamo a cicatriz de marca da vitória. E eu queria saber o que é a cicatriz de cada um de vocês, assim, porque eu tenho pacientes que, enfim, tem muito estresse pela cicatriz, e tenho pacientes que nem um pouco, que se orgulham, que mostram. E eu acho que as nossas rugas, as nossas marcas mesmo, são de crescimento de vida, né? E eu queria saber para vocês, teve algum incômodo com a cicatriz ou não? Ou vocês sempre conseguiram lidar bem com ela? Olha, eu sempre lidei muito bem com a minha cicatriz. Ela não é muito grande, né? Começa por aí, que eu acho que também isso ajudou bastante. Mas eu esqueço que ela tem, né? Hoje em dia, eu até estava conversando com a minha mãe e ela fala, nossa, eu até esqueço que sua cicatriz tá aí, porque é uma coisa tão normal que a gente sempre vê. E tem gente que nem repara que eu tenho, porque é uma coisa tão assim, não parece, sabe, que é. Eu acho que é a marca da vitória mesmo, o nome é realmente isso. Eu não tenho vergonha nenhum, pelo contrário, eu tenho orgulho. Eu concordo também. Pra mim, a minha cicatriz é uma marca, tipo, da vitória, como vocês disseram. Eu sou uma pessoa mais tímida, mas assim, eu mostro, assim, eu vou na praia normal. A minha cicatriz, no meu caso, eu tenho 3, né? Tem uma bem grande no meio do peito, que vai, tipo assim, do começo do externo até o processo tifoide. Então ela é grandona, tem uma atrás da escápula, e tenho uma aqui um pouco abaixo do ombro, que é do implante do marca-passo. Mas assim, nenhuma delas, tipo, tem queloide, então, tipo assim, a aparência delas é bem tranquila. E eu evito mostrar elas, mas por timidez, mas não porque eu não goste delas. Aliás, eu gosto delas, porque elas fazem parte de mim, desde o começo da minha história, então eu não tenho problema com isso. Mas eu acho muito, muito interessante esse valor que a gente dá à cicatriz pra gente, porque é um negócio que realmente importa pra gente, é um negócio que faz parte da nossa história, é um negócio que a gente vai carregar pra sempre. E sempre vai ter gente perguntando, no meu caso, né, porque a minha é bem visível. E eu gosto de responder para as pessoas, sabe? Tipo, elas perguntam, eu respondo. Eu gosto de responder, eu gosto que as pessoas se interessem por ela. Então, como eu disse, eu tenho várias cicatrizes pelo corpo, tanto das cirurgias que eu fiz, quanto dos outros procedimentos. Eu fiz venostomia, eu fiz gastrostomia para fazer sessão de dilatação do esôfago. As cicatrizes da primeira cirurgia do esôfago foram por terceira intenção, por infecção, então elas não são bonitinhas, parece queimadura. Mas eu nunca fiquei me sentindo menos que ninguém, não. A minha mãe sempre me colocou pra cima. Nunca teve esse negócio assim, vou esconder. Nada a ver, não. Assim, as únicas coisas a gente toma cuidado, né? Porque igual, eu tenho uma cicatriz de dreno que tem que tomar cuidado, até hoje. Mas de autoestima isso nunca me abalou. Pelo contrário, eu tenho maior orgulho. Eu gosto de mostrar as minhas cicatrizes. E não tenho nenhum medo, nenhuma vontade de escondê-las. Eu acho que isso é igual tatuagem, né? Só que é uma tatuagem que a gente não escolhe, mas que fica muito legal. É muito marcante, né? Ter uma conversa assim com vocês, um papo aberto. Meus pupilos aqui muito interessados também, tirando várias dúvidas. Eu realmente, como tenho o convívio aí no consultório com pacientes de várias idades, eu tenho uma vivência aí já bastante ampla, né, do quadro e da cabecinha de cada um, assim. Tenho pacientes pais, mães, pacientes que moraram fora, pacientes que fizeram mais de uma faculdade, ou outros que são professores universitários hoje em dia, e eu assim, tenho realmente profunda admiração, como eu já falei aqui. Eu queria saber se algum de vocês, durante a adolescência, que também é uma fase que me marca muito, né?
exatamente pela rebeldia da adolescência que todos nós conhecemos, se algum de vocês foi meio rebelde, se algum de vocês se revoltou, se teve, não vou tomar remédio, porque eu infelizmente já tive casos, pacientes que pararam de tomar o anticoagulante, por exemplo, que o Gustavo toma, pararam de tomar medicações para o transplante e tiveram complicações graves. E eu tento sempre estar antenada nisso aí para captar, né, neles, nessa faixa etária principalmente, essa mudança aí de comportamento. Tenho crianças, quando vão virando adolescentes, que a mãe começa a confiar que está tomando remédio só e encontra a caixa de remédio cheia ou os comprimidos embaixo da cama. Nossa, isso me deixa louca, porque vai além, né, da medicina, vai muito além. Muito chegar realmente, tocar o coração, a cabeça, os pensamentos daquela pessoa. E eu queria saber de vocês, se algum de vocês vivenciou algo assim, ou não, ou sempre a aceitação foi tranquila? Não, assim, os remédios da cardiopatia eu tomei quando eu era recém-nascida, né? Então, quem administrava era minha mãe. Mas na adolescência, eu nunca fui uma adolescente rebelde, nunca. Para mim, isso sempre foi tranquilo, essa questão tanto da cardiopatia quanto dos engasgos frequentes também, das pneumonias. Eu comecei a tomar antibiótico sozinha com 13 anos de idade. Sempre fui disciplinada. Assim, a única coisa que eu tive insegurança por muito tempo foi das cicatrizes, porque eu tenho 10 cicatrizes, né? Nas costas, na barriga, cicatriz de gastro. Mas isso nunca interferiu na minha vida a ponto de eu me prejudicar. É questão de síndrome da adolescência normal, né? Mas pra mim isso sempre foi muito tranquilo. E depois que eu operei, mesmo já sendo adulta, né? Nunca fiquei com vergonha, nunca fiquei achando que eu era menos que ninguém, menos mulher que nenhuma outra mulher. Por conta disso, não mesmo. Então, eu não tomava remédio antes da cirurgia, né? Eu tomei dos meus 5 meses até 2 anos de idade, mais ou menos, que foi a época que eu fiquei bastante vezes internada, né? Eu fiquei 7 vezes internada nesse período. Então, nessa época, eu tomava bastante remédio, tanto nas internações, quanto depois, né? E aí, teve uma vez que... Aí eu passava recorrentemente no médico, né? E teve uma vez que um médico não questionou sobre medicação para minha mãe, né? Quando eu tinha uns 2 anos. E aí minha mãe entendeu que não era para me dar mais a medicação. Então eu fiquei uns 3 meses sem tomar medicação. E aí foi quando eu retornei de novo e aí questionaram. E aí a minha mãe falou que não tinha me dado, mas que eu estava bem. Eu não tinha acontecido nada, não tinha tido nenhuma crise, nenhuma internação nesse tempo. E aí resolveram suspender minhas medicações. Então, para mim, foi muito tranquilo. Eu nunca precisei tomar remédio, só depois da cirurgia, como eu já havia falado, que eu vou ter que tomar pro resto da vida. No meu caso, antes da minha última cirurgia de troca de válvula, eu nunca precisei tomar nenhum remédio também. O que aconteceu foi um episódio, assim, que, tipo assim, no começo da minha adolescência, eu jogava bastante basquete, né? Gostava de jogar basquete, estava na escola, num time. E aí a gente descobriu lá a dilatação da raiz da aorta, né, o aneurisma, e tipo assim, o médico falou pra parar, né, pra dar uma paradinha enquanto eu via o que fazia, né. Aí no começo, assim, eu fiquei meio revoltado, assim, porque tipo, é um negócio que eu gostava muito de fazer e tal, todos meus amigos jogavam também junto com a gente, eu gostava muito, eu fiquei meio revoltado, assim, joguei mais alguns jogos lá, fiz um combinado com a minha mãe, com meu pai, vamos jogar mais uns aqui, e daí depois disso eu aceitei, sabe? Sempre fui muito compreensivo, assim. Quanto ao remédio que eu tomo, né, o anticoagulante também, totalmente compreensivo, entendo, sempre me explicaram direitinho o porquê, o motivo. Então pra mim sempre foi bem tranquilo, eu nunca deixei de tomar por birra, nem nada. Só se foi por esquecimento mesmo, assim, que de vez em quando dá uma esquecida, mas um dia também não acontece nada. Muito legal, pessoal. Eu tenho,
a minha sensação, né, cuidando aí dos pacientes, é que os corações dos pais, da família, dos cuidadores, que às vezes não são os pais biológicos, eles têm que estar batendo na mesma sintonia aí, para que a vida do cardiopata vá bem, né, flua bem. Então, ouvindo os relatos de vocês, eu já consigo perceber como a criação de vocês foi bem feita, foi direcionada para esse lado aí de desenvolvimento pessoal, com apoio emocional, e eu acho que, assim, essa parte, como o Gustavo comentou, de ter um pouco de chateação, porque não podia fazer atividade que ele gostava, isso faz parte, porque a gente no dia a dia, mesmo quem não tem cardiopatia, às vezes é limitado por algum motivo, mas é muito, muito legal saber. Acho que esse podcast aqui está bem rico de informações. Eu tenho uma profunda admiração por vocês e estou muito, muito feliz com esse nosso bate-papo aqui. Meninos, outra coisa que também eu queria saber aqui de vocês. Vocês conhecem os limites de vocês? Vocês param quando vocês se sentem mal, ou vocês sempre estão enfrentando os limites? Vocês sempre estão desafiando o que vem pela frente, e aí às vezes extrapolam um pouco aí nas atividades, nas sensações, e acabam tendo sintomas? Não, doutora Van, eu acho que eu vou conhecendo cada dia mais meu limite, né? Eu sempre tento me desafiar um pouco, mas aí quando eu vejo realmente quando não tá dando mais, eu dou uma parada, né? Como eu falei, eu corro bastante, eu gosto muito disso. Então, eu sempre vou tentando conhecer meu limite, eu sempre vou me estimulando cada vez mais, né? Mas eu sempre paro quando realmente eu não tô aguentando mais. Eu também, eu busco, assim, não extrapolar de nenhuma forma, até porque eu sei que se eu extrapolar não vai ser bom pra mim. E também, tipo assim, eu conheço meus limites, né, eu me conheço, eu sei até onde que eu consigo fazer, até onde que eu não consigo, então, tipo, eu sou bem tranquilo, e também eu sou até um pouco medroso às vezes, pra falar a realidade, então eu prefiro sempre ficar ali na zona que eu sei, que eu conheço, e que eu não vou me expor a nenhum risco, nem nada. Mais uma curiosidade a respeito de vocês. Algum de vocês precisou de um suporte de equipe multiprofissional por algum tempo? Físio, fono, terapeuta ocupacional, educador físico, psicólogo, nutricionista? Alguém de vocês precisou? E além da medicina, a enfermagem e a fisioterapia foram imprescindíveis, porque eu fiquei... Todas as minhas internações foram no mesmo hospital, lá em Cuiabá, né? Então, a equipe de enfermagem já me conhecia. Elas eram super carinhosas comigo, porque como eu não tenho um acesso venoso bacana, é muito complicado pegar a veia minha periférica. Então, elas eram super carinhosas. Fisioterapia... Eu fazia muita sessão de fisioterapia respiratória por conta da pneumonia. E era muito legal, porque eles eram super pacientes comigo. Assim, deixava eu fazer. Às vezes eu não estava muito afim de fazer, mas eles tinham total paciência e isso era muito legal. Eu sou muito grata a esses profissionais que passaram pela minha vida. Acho que eles fizeram uma diferença muito grande. Tanto que na minha cirurgia do coração, em 2018... eu tava na UTI super irritada, super nervosa. Bem irritada mesmo. E aí eu fiz amizade com a terapeuta ocupacional, que ela tava me ajudando a sentar, que eu tava com todos aqueles drenos e sondas. E ela foi super bacana comigo, ela começou a contar da vida dela, a gente acabou fazendo amizade. Isso foi, assim, me ajudou a distrair muito naquele ambiente bem hostil da UTI, né? Ainda mais UTI de adulto. Eu precisei de psicólogo para antes da cirurgia, porque foi muito impactante, né? Do nada eu precisar fazer uma vida super normal, até onde eu lembro, né?
e aí do nada precisar operar. Então, para mim foi um baque, eu precisei ficar um tempo no psicólogo, mas aí depois que eu operei foi tranquilo, eu fiquei só mais um tempinho. Mas hoje em dia eu busco terapia por outros motivos, né? Eu acho que tem outros problemas também, né? Então, que não dizem respeito à cardiopatia, mas é isso. Bem, no meu caso, eu nunca precisei de nenhum tipo de equipe multiprofissional. Na verdade, assim, após a minha cirurgia, eu precisei de fisioterapia. Mas era uma fisioterapia, tipo, enquanto eu estava internado, né? Pra recuperar a capacidade pulmonar e tal, fazer exercício. Mas, tirando isso, nunca precisei de nenhum outro tipo de serviço desse gênero. Muito obrigada pelos convidados de hoje. Eu acho que as respostas, as dúvidas que a gente tirou foram muito esclarecedoras, tanto para a gente, que quer muito trabalhar nessa área, mas também para as famílias e para os cardiopatas que vão estar nos ouvindo. Então, eu espero que inspire tantas pessoas quanto inspirou a gente que está entrevistando vocês. Muito obrigada por compartilharem essas experiências tão lindas. Então, gente, muito obrigado. Obrigado por ter compartilhado conosco, né, a experiência de vocês. E até a próxima. Eu queria agradecer a presença de vocês três e também a disponibilidade de ter feito essa entrevista com a gente. Para mim foi muito emocionante. Eu me emocionei durante os depoimentos e também queria ressaltar, né, porque eu também convivo com uma pessoa que tem uma cardiopatia congênita, que é o Gustavo, que foi entrevistado hoje. Então, para mim, eu tenho muito orgulho da história dele, eu tenho muito orgulho de tudo que ele conquistou até hoje. Eu vou chorar. Mas eu tenho muito orgulho mesmo de tudo que ele representa e tenho muito orgulho de todas as vitórias que vocês conseguiram. Parabéns e muito obrigada mesmo por terem participado. Bom, eu queria agradecer muito a participação dos três, Gustavo, Manu e Luísa. Foram relatos muito emocionantes e muito inspiradores para mim, que quero seguir nessa área. E só tenho a agradecer a Deus pela vida de todos vocês e que vocês continuem felizes e saudáveis e inspirando mais pessoas. Eu gostaria de agradecer todo mundo aí por ter possibilitado, doutora Van, principalmente a Isabela também, porque sem ela eu não teria tido esse contato com vocês, e poder ter compartilhado a minha história e mostrar que a cardiopatia não é um bicho de 7 cabeças, dá para viver normal, uma vida normal, sem nenhuma limitação. Algumas vão ter, óbvio, mas tirar esse estigma, né, esse rótulo em cima da gente. Então eu queria agradecer mais uma vez, foi muito bom poder falar sobre isso e saber que outras pessoas vão ouvir e que vão se inspirar é muito recompensador. E eu gostaria de agradecer mais uma vez, eu achei muito bom que continue esse tipo de podcast, que esse tipo de prática se dissemine, né, para o pessoal conhecer mais sobre a gente e outros tipos de problemas que existem. Eu gostei muito, eu me senti lisonjeada em participar desse podcast, não só porque ele me mostrou também histórias tão bonitas de vitória, tanto da Lu quanto do Gustavo, mas também é muito importante a gente ver que a gente não tá sozinho e que muitas pessoas têm a gente como espelho. Como eu ouvi uma vez em um ambulatório que eu estava acompanhando, que nossa, gente, desculpa, é emocionante. Que é muito bom ver adultos, ver cardiopatas que chegam na idade, porque eles mostram que tem jeito, entendeu? Que a gente pode se desenvolver. E isso foi emocionante para mim. Ver que eu também sirvo de espelho para outras pessoas. Ai, gente, eu queria agradecer vocês também. Foi bem legal participar de uma entrevista. Eu nunca tinha participado antes.
Eu só converso sobre isso com os meus pais, né? Com gente mais da família. As pessoas realmente perguntam, mas é só pra saber mesmo, né? Quem tá com a gente, que convive mesmo, que sabe como é. Ai, fiquei emocionada agora, fiquei emocionada na entrevista inteira. E é isso, queria agradecer pela oportunidade de estar falando sobre isso, de inspirar outras pessoas. E é isso, muito obrigada. Gente, eu não aguento esses meus pupilos, por isso que é muito fofo. Não tem jeito. Vontade Ai, gente, não aguento. Eu sou uma manteiga derretida, eu não aguento. Não tô aguentando aqui, gente, sério. Gente, vocês quiseram me seguir e eu sou emoção em pessoa, porque eu adoro porque eu acho que assim, se a gente não trabalha esse lado junto, falta muito. Não é a cardiopatia em si, ela não é só o remédio e a cirurgia, e eu não consigo conviver friamente com nada na minha vida. Então, tanto que agora está tendo no curso do Sírio, eu coloquei um depoimento por dia no mês de setembro, falando do Setembro Vermelho, mas exatamente porque é isso, para mim, que faz o link das pessoas entenderem o porquê que tem que cuidar bem, o porquê que tem que se dedicar, o porquê que tem que melhorar a tecnologia, mas a humanidade, para mim, a humanização tem que estar ali todo o tempo. Então, obrigada, muito, muito obrigada mesmo, assim, pelos relatos. Eu acho que o resultado vai ser acima do que a gente, né, até quando vai conversando, assim, nem tem a real dimensão, só vivenciando mesmo. Então, vocês são demais. Vamos em frente aí, que tem muita coisa boa para fazer. O que é mais legal de você falar sobre isso é que você acaba conhecendo outras pessoas que passam por histórias, que têm histórias como você, que sentem o que você sente. E isso é muito importante. Eu acho que você se ver nas outras pessoas e ser um espelho para as outras pessoas também é muito importante. Porque por mais ninguém precisa entender o que é uma CIV, uma CIA, a paciente está saturando mal, está cianótico, tem baqueamento digital. Não é isso que importa. Muitas das vezes, a não ser que você vá ao cardiologista, óbvio. Mas você saber que tem alguém que passou pela mesma agonia que você passou, de te orientar, de compartilhar com você de ideias, de experiências, e isso é muito importante. E também, assim, uma coisa que eu sou muito grata também, eu não tenho uma rede de apoio muito fora, né? Eu não faço parte de tantas comunidades de cardiopata, mas eu encontrei aqui nos Pupilos e com a doutora Vanessa uma rede muito bacana, que não é só você discutir sobre casos clínicos, sobre malformações congênitas, é você também dividir essas experiências sem julgamento, sem você, nossa, mas você tá fazendo isso? Eu não fiz isso, sem ficar com aquela competição. Você alia o conhecimento as experiências de vida, e isso não tem preço, gente. É uma coisa assim, por isso que eu falo que eu sou muito grata, porque desde aquele julho de 2017, que eu fui no meu cardiopediatra em Curitiba, a minha vida mudou muito e para melhor. É com muito prazer, então, que eu gostaria de encerrar aqui agradecendo pelos depoimentos do Gustavo, da Luísa e da Emanuele, que representam aí tantos cardiopatas que temos no mundo todo, né? E é tão importante, tão maravilhoso estar diante de depoimentos como esses, porque nos dá esperança de dias melhores em relação ao prognóstico dos pacientes com cardiopatia congênita e também para tirar esse estigma que muitas vezes esses pacientes carregam da sociedade, mas que, como nós vimos aqui, é muito importante um tratamento adequado e que esses pacientes são pacientes mais do que especiais e que têm toda a chance e toda a capacidade de vivenciar dias melhores e dias tão maravilhosos como que eles estão vivendo. Eu gostaria muito de agradecer, foi excelente, muito emocionante.
em nome de todos os pupilos, eu gostaria de dizer que a gente está muito feliz pelo projeto aí, juntamente com a doutora Vanessa, dizer que está sendo uma experiência enriquecedora, não só para a nossa formação acadêmica, mas também para a nossa formação de vida, porque eu tenho certeza que esse projeto está contribuindo não só com conteúdos científicos, mas também para o nosso engrandecimento como ser humano. E acho que isso ficou bem claro diante desses podcasts, né, em que a gente pôde conhecer mais a história desses pacientes. Isso vai nos auxiliar para que a gente também possa ser mais empático na nossa profissão com cada um deles, né, entender a história de vida, entender os desafios e principalmente que esses pacientes não têm limitações, muito pelo contrário, eles nos ensinam a ser seres humanos melhores, com mais esperança na vida. E eu gostaria de agradecer muito também a todos os pupilos que estão aí participando do projeto, porque a gente está trocando experiência, apesar de sermos de estados diferentes, está sendo muito bom essa troca, esse companheirismo, e acredito que isso vai ser muito importante para a nossa vida profissional também. E, por fim, dizer que a gente está muito feliz com o lançamento do livro Eu Cardiopata, porque a gente acredita que o livro vai ajudar a empoderar crianças cardiopatas, bem como os pais, os familiares e toda a sociedade, seja na escola, né, os professores, em todos os ramos da sociedade que esses pacientes vão conviver, porque para que essas pessoas aceitam, entendam e também saibam conviver com os pacientes cardiopatas, né, sem estigma, entendendo que esses pacientes não têm limitações e que eles podem nos surpreender aí com todas as suas conquistas. Então, dizer que a gente está muito feliz e é isso. Muito obrigada. Eu bem falei, hein, pessoal, que a máxima haja coração iria aparecer aqui hoje. É realmente engrandecedora essa experiência que estamos dividindo juntos e aí com vocês, todo o público que está nos ouvindo. Eu estou muito feliz em poder compartilhar, ter ouvido aqui o depoimento de 3 queridos, compartilhar com vocês esses depoimentos, porque eu sei que vai fazer diferença na vida de muitas pessoas, sejam pais, mães, cuidadores, pacientes ou profissionais que trabalhem com os pacientes com cardiopatia congênita. Em relação ao meu livro, eu estou, enfim, encantada com essa possibilidade de tudo que eu penso a respeito de melhorar a inclusão dos pacientes, eu consegui estar realizando. Isso me traz muita felicidade, é em busca disso que eu vou mais e mais na vida. Então, eu espero que muitos de vocês aproveitem e, enfim, tenham acesso ao livro. Eu vou deixar aqui embaixo na nossa descrição o link de acesso aí para vocês adquirirem o livro. E a minha ideia é que esse livro chegue nos hospitais para que as crianças pintem e se distraiam aí com ele, mas que seja realmente também um livro bastante usado em casa e nas escolas. Quem sabe? O sonho vai além, gente. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.